Quem é que nunca pegou um texto e tinha muito pouco tempo para ler? Tinha que estudar o texto para uma prova, tinha que estudar um texto para poder assistir uma aula, só que aí pegou o texto para ver e ele era grande demais. Se isso já aconteceu com você, fica aqui que a gente vai discutir o que você pode fazer para conseguir estudar o texto em um espaço de tempo um pouco menor do que você tentar ler o texto inteiro de cabo a rabo. Esse é um problema muito grande porque as pessoas confundem leitura com estudo e tem uma diferença abismal entre elas. Tá? Seguinte, ler significa ler um texto. Estudar significa eu extrair informações, eu conhecer mais sobre um assunto. Olha a diferença. Então, eu ler um texto pode ser estudar, mas estudar não necessariamente é ler um texto. Se a gente tiver isso em mente, a gente pode pensar em outras estratégias para estudar que não ler o texto. A gente pode estudar um texto sem ler o texto todo. Então as primeiras coisas que a gente vai fazer é ler o título, subtítulo, figuras, referências se tiver no texto. Sabe tudo aquilo que todo mundo pula quando está desesperado para ler e começa já no primeiro parágrafo? A gente inclusive conta, né? Fala assim, quantas figuras tem? Não, tirando as figuras aqui, são só isso de páginas, então eu consigo ler. Ou seja, você pula tudo isso que eu tô falando para você estudar. E esse é o segredo, extrair informações sem você precisar ler o texto. Imagina só que você vai pegar o título do texto. Henrique, mas isso não é pouco? Depende do jeito que você faz, tá? As pessoas, elas confundem estudo com leitura passiva. E leitura ativa é estudo. O que significa? A gente tem que ter uma postura ativa em relação ao texto. Se eu tenho uma postura ativa, eu vou dialogar com o texto. Não tô falando pra você sair com o texto, conversando com ele por aí e tal. Se você quiser fazer isso também, ninguém vai te julgar. Aqui nesse canal, pelo menos. A ideia é a gente interagir bastante com o texto. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar uma figura, por exemplo. Você não leu o texto, então você não sabe exatamente o que aquela figura está querendo dizer, onde que ela se encaixa no texto, mas esse é o ponto, vamos decifrar ela. Vamos olhar para a figura e vamos ver o que essa figura quer dizer. Como que os elementos dela se relacionam entre si? Aí a gente vai ler a descrição da figura e a gente fala, nossa, isso aqui quer dizer isso. Aí que começa a entrar o pulo do gato. O que eu já sei sobre isso? Como que isso se relaciona com as outras coisas que eu já sei sobre esse tema? Nessa hora, você está investigando, você está pensando, você está dialogando, você já está fazendo muito mais do que se você estivesse lendo um texto. Você vai sair com pelo menos temas centrais. Esse diálogo ele pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, eu posso pegar e ler o título e eu vou pensar, como é que eu relaciono o título com o subtítulo? Aí você vai, o que esse subtítulo tem a ver com o título do texto? Como é que existe uma relação entre o subtítulo e o título? O que eu já sei sobre esse assunto? Então a gente começa a se perguntar, a gente começa a resgatar conhecimentos que a gente já tem, ao mesmo tempo em que a gente está interagindo com o texto, a gente está construindo conhecimento nesse sentido. Então esse é o primeiro ponto, você tem pouco tempo, faz isso, ao invés de ler o texto do começo ao fim. Claro, se você tiver tempo para fazer isso e ler o texto depois, pode ter certeza que você vai aprender muito mais. Então vamos lá, o primeiro ponto é essa inspeção inicial. O segundo ponto é esse diálogo com o texto, que a gente vai recuperar os conhecimentos que a gente já tem e vai tentar estabelecer relações entre os elementos do texto. Afinal de contas, entender uma matéria é estabelecer a relação entre os elementos que compõem essa matéria. Agora, eu vou falar mais algumas coisas que vocês podem fazer e que vão facilitar muito a sua vida enquanto você está estudando um texto. Então, o próximo ponto agora é a gente começar a ler o texto e começar a grifar algumas palavras. Dica: grife em poucas palavras. E como é que você vai saber o que grifar? Se você fez a inspeção, fica tranquilo, fica tranquila, porque você vai saber o que grifar. A inspeção, ela vai fazer com que os nossos grifos eles tenham alguma função, porque a gente sempre vai ficar pensando, não, isso aqui eu já sei, então isso me chamou a atenção. Isso aqui está relacionado com aquilo, então me chamou a atenção, eu vou grifar no texto. Então quando a gente vai grifando aquilo que está relacionado com a nossa inspeção, a gente está estabelecendo mais relações, a gente está estabelecendo mais conexões. E vamos continuar com as estratégias. Então você vai grifando, depois que você terminou de grifar o primeiro parágrafo, o que você vai fazer? Você vai reler os seus grifos. A hora que você reler os seus grifos,
você vai criar uma hashtag para o seu parágrafo. Como assim, Henrique? Por que uma hashtag? Porque quando você vai postar uma foto e você coloca uma hashtag, você está sempre pensando em como resumir o que tem naquela foto. Então, com o que essa foto se relaciona? A hora que você coloca uma hashtag, você também vai resumir o que aquele parágrafo tem. Você vai resumir as ideias centrais desse parágrafo. A hora que você resume, isso é o que a gente vai chamar de síntese na aprendizagem. Você vai sintetizar as partes, conectando elas com aquilo que você inspecionou antes. Aí, beleza, você foi grifando, foi colocando as hashtags. Sabe o que você pode fazer também? Faz anotação na margem do texto, as anotações marginais. A hora que você fizer anotações marginais, você também pode usar setinhas e fazer alguns esquemas para você ir estabelecendo relações entre os elementos. Gente, lembra? Setinha ajuda a estabelecer relação. Bom, então, se você vai ler, você tem que ler ativamente. Não adianta você pegar e ler do começo ao fim. E você vai ter que grifar, usar os grifos para você poder resumir a ideia central. Você vai ter que anotar coisas que te chamam a atenção, alguma curiosidade, alguma dúvida que você ficou nas margens do texto. Enquanto você está fazendo isso, você está estudando. Tá? É muito diferente ler um texto e estudar um texto. Então é assim que a gente vai estudar um texto. Faz o seguinte, faz um favor para mim, comenta aqui como foi utilizar essa técnica no teu dia a dia. Tá? Se você utilizou essa técnica, me conta o que aconteceu com você. Se você tá um pouco com o pé atrás em utilizar essa técnica, dá um voto de confiança aqui para o canal da Lupa. Se você tá com um pouco de pé atrás de utilizar essa técnica, dá um voto de confiança. Porque não adianta nada você ler um texto de cabo a rabo sem prestar atenção no que você está lendo, porque você não vai lembrar das coisas depois na hora da prova, na hora da aula. Então, se você tem alguma dúvida, faz isso em uma aula, para você ver se isso funciona ou não. Para os meus alunos eu falava assim, se você não tiver tempo de ler o texto todo, pelo menos faz essa inspeção que eu estou falando para vocês. Eu falo isso sempre que eu vou dar aula, tá? Porque funciona, ajuda, os alunos participam mais da aula, eles vão mais interessados no tema, eles já vão sabendo muito mais sobre o tema, mesmo aqueles alunos que têm pouco tempo para conseguir estudar. Se você curtiu esse conteúdo, deixa um like aqui, beleza? Ajuda demais a gente aqui no canal. E também se inscreve para você não perder nada do que a gente posta aqui. E ativa o sininho também, que toda vez que sair um vídeo novo você já vai saber e vai ser o primeiro a chegar aqui. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Foi um prazer falar com vocês. Aquele abraço. Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos que podem interessar vocês. Valeu!